Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor. Oh, glória a Jesus, aleluia. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Hosana, Hosana, Hosana. Amém. Queria comunicar algo com vocês. As palavras de Jesus Cristo a você e eu. No livro de João, uma exortação só. Capítulo 8, versículo 51. Jesus diz: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém? Não, deixa eu vos falar. Sabe qual é a causa do sofrimento da humanidade? É por não guardarem a palavra de Deus. O ser humano está a procurar encontrar as causas. Os humanos procuram as causas das doenças, da miséria, divórcios, maltratos, estupros, tudo que é ruim, que afeta o próprio ser humano. Eles querem solução, mas não encontraram ainda a causa. Como é que você vai dar solução nos problemas se você não encontrar a causa do problema? É impossível. Veja o que é que o médico faz. O médico, antes de começar a atacar pela doença, ele tem que descobrir qual é a causa do sintoma. Porque se você procurar arrancar os sintomas, não fizeste nada. Bom, tem dor de cabeça, e ele vai te dar um comprimido para aliviar a dor. Isso não é cura. Aleluia. O médico tem que saber por que dor de cabeça. A dor de cabeça veio por quê? Será que tem um tumor? Será que é um vírus plasmódio? Será que é febre tifoide? Será que é Y? Será que tem estresse? Não dormiu? O que é que se passa? Depois do médico descobrir, por isso ele vai fazer a documentação, vai mandar para o outro nas análises clínicas para descobrir qual é a causa dos sintomas. E depois a papelada volta a ele. Nunca fui médico, mas o nosso dia a dia mostra isso. E ele vai ver: a dor de cabeça é por causa disto e aquilo. E ele agora vai recetar a medicação para remover o problema na base. Destruído o vírus, a dor passa. É incrível o que você está ouvindo. E o ser humano não descobriu a causa, mas quer resolver o problema da humanidade. Veja só, por exemplo, o problema de Israel. Os humanos querem trazer paz em Israel há anos. Os humanos querem trazer estabilidade naquele território aí, mas é impossível. Há uma causa que traz instabilidade em Israel. E se não se resolve por destruir o problema pela base, é impossível trazer paz na terra. E eu quero vos dizer, essa palavra está a falar tudo. Se alguém guardar a minha palavra, não vai provar a morte. Amém? O segredo está aí. Se os humanos guardassem a palavra de Deus, não haveriam clínicas, nem centros, asilos para congregar os pobres, os desamparados, os malucos. Não haveriam. Não haveria tanta miséria como se vê hoje.
A causa é o pecado. O pecado é não guardar a palavra de Deus. Quando não se guarda a palavra de Deus, se comete pecado. E quando se comete pecado, vem as consequências, os sintomas do pecado. É todo tipo de sofrimento. Não adianta reunião, não adianta aconselhamento, não adianta tentar resolver o problema com libertação, com sessão de libertação, com escola de cura, com não sei quem, reunião de libertação, reunião dos empresários, reunião da família, reunião não sei de quem. Tudo não passa de conversa para o boi que tem insônia dormir. O boi tem insônia, né? Tem que fazer muito barulho para ver se ele dorme. Como uma criança. Uma criança está a chorar e a hora de dormir já chegou. O que a mamãe faz? Começa a lhe cantar lá na minha terra. As nossas mães nos cantavam aquelas canções de Quimbundo. Te cantava, te cantava, te cantava, te cantava com sacaia. Tchaca, 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 tchaca. E a criança dormia. E conversa. Veja só, eu vim e eu anunciei ontem. E eu disse, vai ter libertação e cura. Ok, é muito importante. Mas para nada vai resolver os problemas de vocês se vocês não guardarem a palavra de Deus. Porque a doença não é a causa, é um sintoma, é a consequência. Cortar a árvore por cima não se resolveu o problema. Se chover, vai voltar a quê? A germinar. Mas arrancar a árvore pela raiz, acaba-se com a árvore. Por isso a Bíblia diz: o machado está posto à raiz das árvores. O machado não vai cortar por cima, é a raiz das árvores para acabar com o problema. E se o problema é removido na base, os sintomas também desaparecem. Você crê, diz amém? Bem forte para Jesus Cristo. Bem forte. Bem forte. Aleluia. Ouviste? Tem que se guardar a palavra de Deus. Esta é a verdadeira cura, libertação, prosperidade, felicidade, paz, alegria, proteção. Tudo provém na observância da palavra de Deus. E o contrário disso é só desobedecer a Deus, é só não fazer a vontade de Deus, é só não guardar a palavra de Deus, e a morte já está lá. E a morte tem os seus adjetivos, ou então atributos. Sim, não adianta participar das sessões, não adianta fazer propósitos, viu? Os propósitos nas igrejas não funcionam, minimizam como a aspirina que vai remover a dor de cabeça, mas não a doença. Faz um propósito e a situação vai acalmar, mas não vai ser desarraigado. Faz propósito financeiro e você vai trabalhar e você vai ser promovido, mas não resolveste o problema. Daqui a pouco voltaste até ultrapassar onde você estava. Saíste daqui para aqui, depois abaixa até lá embaixo. E as pessoas depois ficam frustradas e questionam: mas como é que Deus vai me dar e Deus tira? Como é que eu fui abençoado e perdi tudo? Como é que eu recebi cura e voltei a ficar doente? Claro, o pecado é a causa de tudo. Enquanto o povo não guardar a palavra do Senhor, podem esperar essas coisas. Passa, volta. Passa, volta. Você crê, diz amém? Está a pensar que eu estou a te contar uma história? Ou você está a pensar que é uma história portuguesa para dizer, é verídico, é verídico? Isso não é história. Eu vivi, eu experimentei, eu vivo isso que eu estou a te falar. Não ouvi falar. Não, porque como padre naquele tempo, não. Ou então os pastores dessa geração
que estão pregando o que eles não experimentaram. Tem câncer, mas quero curar câncer. É seropositivo, chamam seropositivo para serem curados. É um doente, tem diabetes, é um anêmico, tem tudo, mas faz sessão de cura. É endemoniado, faz sessão de libertação. Possível. Jesus era 100% curado. Olha o que ele fala. Ele diz assim: aquele que comete pecado é escravo do quê? Do pecado. E o escravo não vai permanecer aonde? Em casa, mas somente os filhos vão permanecer em casa. Agora o que ele fala? É isso que eu queria dizer. E seu filho vos libertar, só o filho é que liberta o escravo. Você quer dizer amém? Aplauda o Senhor Jesus. Se o filho vos libertar, e ele diz que essa aqui é a verdadeira libertação. Verdadeiramente sereis livres. Quer dizer que alguém que é liberto, alguém que é filho de Deus, poderá libertar os escravos. Escravo do quê? Do pecado. Alguém me fez uma pergunta na live. Até foi a obreira, né? A obreira disse: epa, parece que há uma contradição. Jesus disse: já não vos chamarei mais de servos, mas a própria Bíblia diz que nós somos servos de Deus. E ele disse: não estou a entender isso. Se Jesus está a dizer que onde fomos servos, agora já nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos, por que ainda existem servos de Deus? E eu especifiquei, talvez você não viu a live. E eu disse: não, tem os servos do mundo e tem os servos de Deus. Os servos do mundo são os servos do pecado. O que comete pecado é servo do pecado. A palavra servo significa escravo. Quem comete pecado é escravo do pecado. E quem comete a justiça é escravo da justiça. Bem forte para Jesus Cristo. Ouviste? Agora, os servos, ou então os escravos do pecado, só podem ser libertos pelos livres que vão trazer a mensagem do alto. E não um escravo querendo libertar outros escravos. Um doente querendo curar outros doentes. Um cego querendo abrir os olhos de outros cegos. Um cadáver querendo ressuscitar outro cadáver. É impossível. Moisés era escravo. Era escravo como todos os outros. Nasceu na escravidão, cresceu na escravidão e fora escolhido para ser o libertador dos outros escravos. Deus não lhe usou como escravo. Deus não lhe usou para libertar os escravos como escravo. Primeiro lhe tirou da escravidão. Já leram isso, né? Lhe tirou da escravidão do Egito. Saiu do território dos escravos e foi para uma outra nação como livre. Agora, como livre, volta para vir libertar os escravos. Você crê, diz amém? Dê força para Jesus Cristo. Os escravos do pecado. E o mundo jaz no maligno. E o maligno está a subjugar o mundo. E os escravos do pecado estão a pagar uma fatura muito grande. Não adianta tentar minimizar as coisas. O segredo da libertação está aqui. O segredo da cura está aqui. O segredo de ir para o céu está aqui. O segredo da prosperidade está aqui. Há uma moçambicana que me falou: tu estás a falar, andas a falar dos antiprogressos. Eu tenho um negócio que não está a andar assim, já me amarrar nos antiprogressos. E ele me falou: o que é que eu devo fazer para se libertar desse antiprogresso? Eu falei: guarda a palavra de Deus. Ele falou: oh, é suficiente? Eu disse: eu começo. Amém?
Porque se você não guardar a palavra de Deus, tudo que você fizer, pode orar, pode jejuar, pode fazer propósito, vai ver alguns benefícios, mas depois vai piorar. Amém? E eu lhe expliquei, quando nós guardamos a palavra de Deus, nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus somos libertos. E se somos libertos, recebemos autoridade para expulsar o quê? O mal. Bem forte para Jesus Cristo. Autoridade. Autoridade. Agora eu estou a ver essa geração. Os bêbados querem libertar outros bêbados. Vê, por exemplo, os pastores bêbados da Maná. Se for lá um bêbado, vai dizer, vamos fazer a sessão da libertação. E ele é um bêbado. A diferença é que ele é um bêbado limpo. E aquele, coitado, é um bêbado sujo. Mas dois são o quê? Bêbado. Quem é o bêbado limpo? Bêbado limpo é aquele que bebe com classe. Nunca se embriaga na rua, nunca vai lhe ver assim. Quando ele quer se embriagar, fecha as portas, fala na mulher, eu vou me embriagar, ninguém entra aqui ou no quarto, fica lá embriagado. Só a mulher é que vai lhe ver. No dia seguinte sobe no altar, Deus é bom. E vem um bêbado. E o bêbado chega, pastor, me ajuda, pastor. Eu quero largar a bebida, mas não consigo. Não, Deus é bom, isso eu creio. É um escravo querendo libertar quê? Outro escravo. Não façam isso. Vocês querem se ver livre dos demônios? Começam somente a observar a palavra do Senhor. É só pecar e abrir as portas. E os demônios vêm e atacam. E os demônios vêm e prendem e destroem. Porque Jesus falou, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso. E faz contra quem? Contra os seus servos, seus filhos. Mas aos filhos de Deus, ele tem que receber permissão do Pai para ele os atacar. E quando Deus faz isso, é para o bem dos filhos dele. A prova da nossa fé, que vai produzir em nós um peso eterno da glória de Deus, muito excelente. Então, queridos irmãos, eu não gosto de fazer propósito. Vamos propor da libertação, vamos orar, isso funciona. Mas é ensinar as pessoas como pescar, e não ensinar as pessoas como pedir o peixe. Se eu te ensinar a pescar, você vai deixar de ser mendigo e você vai preparar um anzol e vai tirar o peixe. Mas se eu te ensinar como você mendigar, olha, vai lá na rua, faz a cara assim, tem que fazer assim, tem que pôr roupa suja, não vai com roupa limpa, senão vão te desconfiar, vais continuar mendigo. Então, solução é essa aqui: guardar a palavra de Deus, e nunca verás a morte, porque os mortos são esses que estão a sofrer, os endemoniados, os doentes, os presos, os cativos, nos vícios, na doença, na miséria, no homem noturno e outras pragas, porque eles estão fora da casa. E Jesus chama para você vir em casa. E Jesus chama para você entrar. E só entram os filhos de Deus. E os filhos vão permanecer em casa, mas os escravos não vão permanecer. Os escravos vão embora. Você crê, diz amém? Então tudo que você passou, você foi nos montes, foste não sei o que, recebeste pedras, fizeste um propósito, foram partir caixão, foram lá, o profeta te levou no monte, vamos quebrar não sei o que, quebraste altar. Tudo isso só foi uma distração. Por isso não aconteceu a libertação. Nenhuma condenação acrescenta. Não, se terminar aí, ainda não está completo. Não anda o quê? Mas sim, segundo o Espírito. Ouviu? Sabe que palavra é essa que Paulo
desenvolveu. E as palavras de Jesus: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, tudo que vocês pedirem vos será dado. Bem forte para Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Viu? Não é somente estar em Cristo Jesus. Não é somente estar em Cristo Jesus. É estar em Cristo Jesus e não andar na carne, mas se andar que? No Espírito. E andar no Espírito é isso aqui: guardar a palavra de Deus. Ou você está pensando que andar no Espírito é ficar em silêncio? Pai do Senhor. Não, é guardar a palavra de Deus, que é Espírito, que vai te fazer Espírito. Porque Jesus disse: o nascido do Espírito é que? É Espírito. Alguém me perguntou: o que significa nascer da água? Será que é o batismo? Eu falei: não. Porque se o batismo fosse nascer da água, todos que foram batizados seriam novas criaturas. Tem que nascer da água. Eu falei: eles ensinaram assim: nascer da água é ser batizado. O quê? A água é a palavra de Deus, e o Espírito é o Espírito Santo. Você quer dizer amém? Palavra, Espírito Santo são as duas ferramentas de Deus. E veja só, é o próprio Deus. Um é o Pai, um é a palavra, um é o Espírito. O segundo e o terceiro são os que fazem gerar filhos, que transformam, que regeneram. Não haverá Espírito Santo se não houver palavra. Mas é possível que haja palavra sem um Espírito Santo. Como assim? Sim. Tem palavra, mas não tem Espírito Santo. E quando isso acontece é o quê? É um corpo. Preste atenção. Você sabia por que eu também mando aqui da revelação. Você sabia por que o profeta Ezequiel foi levado no vale? E veja só, o vale era de ossos secos, sequíssimos. Esses são os que não têm nenhuma nem outra, nem a palavra nem o Espírito. Amém. Meu pai já riu e disse: qual é a revelação que queres falar aqui? Não é revelação, você ouviu isso. Talvez eu vou adoçar só lá um bocado. Chama-se adoçar, né? Adossegar. Ossos sequíssimos. E ele perguntou ao profeta: esses ossos podem viver? E o profeta disse: não, eu não sei, mas tu sabes. E Deus falou: eu vou te mostrar que o ímpio pode ressuscitar. Amém. E ele falou: filho do homem, diz a esses ossos secos que se juntem e formem corpos. Falou o quê? Palavra. Mandou a palavra no vale, e os ossos obedeceram. E cada osso procurou seu osso, e os músculos apareceram, o sangue circulou, a carne entrou, a pele entrou, tudo, mas continuavam o quê? Cadáveres. A palavra sem um espírito, o homem é um cadáver. Amém. Aqueles corpos só ressuscitaram ou receberam vida quando ele falou: agora diz ao Espírito. Entenderam agora? Diz ao Espírito para que assopre sobre os quatro cantos do vale. Ó Espírito, assopra, assopra sobre os corpos. Já não eram mais ossos secos, já eram corpos mortos. E assim o Espírito assoprou, como no dia do Pentecoste, e um vento veemente impetuoso
assoprou no meio dos irmãos e tocou naqueles corpos mortos que já tinham a palavra, viu? Os discípulos no dia do Pentecostes não eram ossos secos, eram cadáveres. Mas os que estavam lá no templo eram ossos secos. Não, você não sabia que tinha duas festas? A segunda festa não foi programada, mas a primeira era secular, milenária. Assim como o Natal, todos os anos, Natal. Ei, Marcelino, quase que falei uma coisa que ele me proibiu para não falar. Cala a boca, Marcelino. Natal, queria vos falar o dia que nasceu Jesus. Natal. Uns estão me intoxicando nas redes, eu disse, você não me aguenta. Dão curva, perguntas assim inteligentes, eu disse, já sei, não vou falar. Presta atenção. Os outros estavam lá no templo, na festa do Pentecostes. Grande festa, todos os anos. E na festa estavam a chorar. Um grupo estava alegre e outro grupo estava triste. Choravam de joelho, gritavam: ó, vem Jesus, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Cumpre-nos a tua promessa, visita-nos. E eles gritavam: eu quero Deus. E os outros estavam a dizer: aleluia, na carne. Quando o Espírito desceu, os mortos receberam vida. Mas os que estavam lá no sumo sacerdote, no templo, nem palavra tinham. Nem palavra, nem espírito. Eram ossos secos. Mas esses que estavam no cenáculo já tinham a palavra. Andaram com Jesus, ouviram Jesus, já conheciam a palavra, mas faltava o Espírito Santo para dar vida. Você crê, diz amém? E quando o homem receber o Espírito Santo, acabou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou, doença ficou para trás. Claro, vivemos no mundo cheio de problemas, de tentações e outras coisas. Vão vir as coisas, mas já falei, o homem tem autoridade para remover o mal, tem autoridade para expulsar demônio, tem autoridade para expulsar doença, tem autoridade para, glória a Deus, mudar a situação. Mas o cadáver não. O cadáver vai fazer o quê? Pior ainda, o osso seco, né? Então, não sejais cadáveres. Vocês já ouvem a palavra, então vocês têm corpos, mas precisam esses corpos levantarem. Precisam esses corpos terem vida, ressuscitarem. E a Bíblia diz que o Espírito tocou no vale e os corpos se levantaram, viu? De ossos secos para corpos mortos e corpos mortos para homens vivos. E quem recebeu a palavra e o Espírito Santo, esse vive. E quem vive não há maldição. E quem vive não há condenação. E quem vive não há morte. E quem vive, é isso que ele falou, a morte nunca vai chegar a você. Nunca vai ver a morte. Aleluia. Então, saiba disso. Se esforce para guardar a palavra. Clama a mim e eu vou te responder. Invoca-me no dia da tua angústia e eu vou responder. Peça o Espírito da vida, e Deus não dará Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vai dar. O Espírito Santo se pede. E como você vai pedir o Espírito Santo? Andando no pecado. Se esforça e depois pede o Espírito Santo, e Ele verá o teu esforço, e Ele vai descer, e Ele vai te ajudar. Você crê? Diz amém. É forte para Jesus Cristo. E Ele vai te ajudar. Oh, recebeu a vida de céu. Quem é o Espírito Santo? É a vida de Deus.
E se você receber a vida de Deus, acabou. Não há corona, não há HIV, não há morte, não há nada. Mas o Senhor mandou mensagem: a mulher do meu pastor manifesta demônio e também profetiza. E ele me falou: é possível isso? Eu falei: uma fonte não pode dar dois tipos de água. É a pergunta que você de Tiago. A mesma fonte não pode dar água amarga e água que é doce. Como é que aquela que é boca do demônio depois torna a boca de Deus? Como é que o templo onde Deus habita também habita lá o demônio? Eu falei: impossível. E ele disse: e o meu pastor entrevista a mulher dele e a mulher traz revelação. O demônio diz: eu estou na vida da irmã fulana. E ele me falou, e a mulher do pastor, o demônio falou na boca dele que eu estou amaldiçoada. Me ajuda. Eu falei: pastor sem revelação tem que buscar revelação no mentiroso. E você crê? Diz amém. Então vamos orar, mas não te esqueças, é só para começar. Por isso Jesus, quando libertava as pessoas, lhes falava: vai e não peques mais. Em outras palavras, eu te curei, eu expulsei o demônio, mas é só para começar. É o princípio. Se você voltar no pecado, eles vão voltar. Se você não se converter, vai piorar ainda mais. Mas se a partir de hoje você não pecares, então vais continuar que é livre. Não é que é proibido fazer oração de libertação, ministrar cura, mas tem que ensinar o povo para ficar curado para sempre. Eu como gostaria que vocês fossem como eu, 100% curado. Louvado seja Deus. Bem forte para Deus. 100%. Você vai querer dizer: não, você é apóstolo. Tem apóstolo que tem HIV, tem apóstolo que tem SIDA, tem câncer, tem diabetes, tem depressão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É só levar a sério o evangelho para você sentir essas virtudes. Sabe, quando nós nos convertemos, o que é que recebemos? As virtudes do céu. Oh, aleluia. O que são virtudes do céu? No céu não há doença, no céu não há miséria, no céu não há dor. Não é que você estará na plenitude do céu. Não, virtudes. Você pode já experimentar a sensação de estar no céu. É verdade, enquanto estamos na carne, estamos ausentes do Senhor. Por isso vamos ter que viver pela fé. Mas você pode experimentar isso. Não adianta, queima, sai dali e vai beber. Vai fumar liamba, vai se prostituir, vai nos quimbanda, vai fazer feitiço, não perdoa, trai, rouba, corrompe, mente. Meu irmão, não fizeste nada. Nada. Pois você vê que as pessoas estão a fazer a libertação há 20 anos. Não se converteram. Ninguém vos falou isso, né? Eles não poderiam vos falar isso, sabe por quê? Porque eles fazem dos demônios riqueza. O povo endemoniado vai trazer dinheiro. O povo doente vai trazer dinheiro no altar. Com propósito. Você quer libertação? Faz um propósito. Quem não quer libertação? Quem não quer dormir? Quem não quer se libertar, se livrar das maldições? Faz propósito, faz propósito, faz propósito, faz propósito, faz propósito. Depois frustração, foge. Como disse o Éder Macedo,
numa reunião com os pastores, diz a eles: vocês não podem deixar que eles saiam sem deixarem alguma coisa. Em outras palavras, todo que entrar tem que deixar alguma coisa. Depois vai se escandalizar, mas pelo menos deixou alguma coisa para vocês sobreviverem. Diz: esse é o vosso salário. Em outras palavras, fazem tudo enquanto não despertaram. Tira a casa, tira o carro, dá 2 salários, faz não sei quanto. Depois, quando despertar, ok. E eles falam: escapou. Amém. Parece que uma mulher que o diabo tinha enviado, que é para me deixar cair no princípio. Depois, quando saiu da igreja, me ligou e me falou: escapaste. Eu falei: você não me aguenta. Bem forte para Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mais forte, mais forte. Mais forte para Yahweh. Mais forte para Jesus. 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 Glória a Deus. Agora, eu disse que só daria exaltação. Minha exaltação é uma pregação até que alimenta já os corações carentes. É palavra.